Alô você, severaquianos e severaquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Harvard, trazendo mais um conteúdo online para vocês. Pessoal, tô um pouco coradinho assim, parece que eu saí do sol agora há pouco, né? Parece que eu veraneei aqui na Cidade do Sol, né? Que Natal tava Cidade da Chuva, voltou a ser Cidade do Sol, agora tá nessa alternância, né? Mas é isso aí. Vivemos ainda na época da pandemia, né, do isolamento social. Esse sol, infelizmente, foi de fazer outras coisas, infelizmente, atividades. Eu tenho que fazer atividade física, e é importante que vocês façam atividades físicas para que não entremos no grupo de risco, né? Então, assim, é uma das dicas que eu posso dar nesse momento. Eu estou muito bem daqui, espero que vocês estejam muito bem daí. Não vejo a hora da gente voltar aos nossos conteúdos presenciais, né? A gente está fazendo os conteúdos de forma gravada e de forma ao vivo, mas sempre é bom ter aquele calor de vocês, aquela resenha nas aulas e pós-aulas também, tranquilo? Então, estou bem ansioso para nossa volta e vamos lá que vai dar tudo certo. Então, partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje continuaremos ainda no módulo de redes. Tá? É importante que vocês leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online, pessoal. Eu sempre falo isso porque ajuda na fixação do conteúdo e da interpretação de algumas palavras. Então, se vocês forem olhar o material, vai lá da página 227 à página 230. Pessoal, no conteúdo online anterior, nós fizemos uma prática, né, de DNS. Então, falamos sobre o que é o protocolo DNS, né, que é um protocolo que é responsável por resolver os nomes das redes, né, na internet também. Então, fizemos alguns testes na resolução do nome, usamos o Google, usamos outros sites, né. Então, assim, vimos que sem o DNS não conseguimos navegar na internet, com o DNS conseguimos navegar na internet. Aprendemos duas formas de configuração do DNS, aprendemos a forma manual e a forma automática, tanto no roteador quanto no cliente, né? No cliente, quando eu falo a máquina, a estação. Então, configuramos as duas formas, vimos, testamos e vocês aprenderam um pouco como é o funcionamento do DNS e a importância de usarmos o DNS, tranquilo? Então, foi basicamente isso que nós vimos no último conteúdo online. Bom, pessoal, temas de hoje, que nós veremos o que esperamos no conteúdo online de hoje, certo? Padrão 568A, né, e o 568B. Que padrão é esse? É um padrão de cabeamento, pessoal, de fazer um cabo, de confeccionar um cabo, certo? As normas 568A e 568A, na verdade, é a norma que você vai aprender mais na frente para que serve essa norma e o que é essa norma. Padrão crossover, né? O padrão de cabo crossover e as ferramentas necessárias para a crimpagem de um cabo. Então é importante vocês saberem disso porque vocês usarão na prática como confeccionar um cabo. Tranquilo? Pessoal, qual é a importância de saber crimpar um cabo? Muitas das vezes a nossa internet está lenta, está ruim, está com ruído, né, e não sabemos o porquê em si. Mas será que é só a operadora de telecomunicações que tem culpa nisso aí? Será que não existe algum meio físico, cabo, computador, que também está interferindo nessa conexão? Então, se eu souber crimpar um cabo e testar um cabo, será que vai me ajudar a fazer alguma melhora na minha rede? Então, esperem que vocês lá na frente vão saber responder esse questionamento. Espero que esse conteúdo online ajude a vocês a responderem isso. Tranquilo? Bom, pessoal, primeiramente, né, vamos aprender o que é o padrão EIA-TIA 568. Esse padrão é um conjunto de padrões de telecomunicações da Associação das Indústrias de Telecomunicações, certo? O padrão, né, que vocês têm que ver aí, que esse padrão que vai ser o padrão do cabeamento estruturado, certo? Então, assim, ele é um padrão relacionado ao cabeamento de edifícios comerciais para produtos e serviços de telecomunicação. Ou seja, qualquer tipo de estrutura que tenha rede de computadores vai usar esse padrão aí, essa norma aí, porque é a norma do cabeamento estruturado, tranquilo? Para telecomunicações, beleza? Então, é basicamente isso. Pessoal, o padrão 568A. O que é o padrão 568A? Para a crimpagem de um cabo, sabe esse cabo azul que tem aí na sua casa? Pronto, ele pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser de qualquer cor. Mas ele é um cabo bem característico.
ele vai estar plugado no seu roteador da internet, que é o operador, no seu roteador da operadora de telecomunicações e no seu computador. Então, o que vai acontecer? Esse cabo, ele tem que seguir um certo padrão, um certo molde para a confecção, certo? Esse conector, que a gente chama de plug, né, ou conector RJ45 macho, é importante que vocês saibam a utilidade dele. Ele vai servir como contato da interface de rede do seu computador com a interface de rede do roteador. Mas, professor, o que é esse padrão 568A? Pessoal, essa sequência de cores é muito importante. O padrão 568A vai dizer que a sequência de cores vai fazer com que, essa sequência específica vai fazer com que os computadores, a rede se comuniquem. O computador com qualquer outro item da rede. Então, qual é a sequência de cores que nós devemos saber? Pessoal, antes de mais nada, nós devemos saber que o cabo de rede em si ele vai ter 8 fios, né? Ou 4 pares trançados. Então, é importante que quando a gente falou nos conteúdos online anteriores sobre cabeamento TP, STP, falamos do cabeamento do cabo par trançado, justamente é esse tipo de cabo que vai ser utilizado para a crimpagem e confecção do cabo de rede. Então, esse conector RJ45 macho, ele terá 8 conectores, né? Que eu vou chamar de 8 cobres, 8 conectores de cobre. Então, cada fio desse vai ter que estar encaixado em cada conector desse. Então, qual é a ordem a ser seguida? A ordem a ser seguida é justamente essa que está na figura aí do slide. Verde e branco, verde. Marrom e branco, azul, azul e branco. Laranja, marrom e branco e marrom. Então, é basicamente isso que vocês devem fazer numa ponta e na outra extremidade do cabo. Pessoal, o 568B é um padrão de cabeamento também, certo? Mas só vai mudar a sequência das cores. O conector vai ser o mesmo, tudo vai ser o mesmo, só vai mudar a conexão das cores. Que vai começar, ao invés de verde e branco, vai trocar onde é verde e branco e verde por laranja e branco e laranja. Então vai começar por branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco, azul, verde, branco e marrom, tranquilo? Então é basicamente isso. Mas professor, 8 cabos para passar um dado? Não. Pessoal, os cabos que vão transmitir o sinal de fato só são 4, tá? Os outros não transmitem, são usados para outras coisas, tranquilo? Mas se você crimpar, pode ver que alguns cabos que já vêm no nosso roteador só tem crimpado 4 cabos. Ele funciona normalmente, não precisa ser os 8 pares, tranquilo? Cabo de par trançado. Pessoal, cabo de par trançado. Eu dei uma introdução sobre o que é o par trançado, que tem 8 pares e tudo. Mas por que ele tem esse nome? Pessoal, o cabo de par trançado ele tem 4 pares entrelaçados, 8 fios e 4 pares. Esses 8 fios são entrelaçados entre si. Mas como assim entrelaçados entre si? Cada fio vai corresponder a uma determinada cor. E cada cor vai ter um correspondente claro. Se eu tenho um azul escuro, eu vou ter um azul claro. Ou um azul e branco. Isso vai depender do fabricante do cabo, certo? Então, cada correspondente de cor mais clara, ele vai estar entrelaçado. E todos vão estar entrelaçados entre si no final. Pessoal, por que é feito esse enlace, esse traçado no cabo? O par trançado é usado, né, para diminuir como posso dizer, a interferência, né, o ruído externo sobre o cabo. Então, assim, as interferências serão diminuídas justamente pelos enlaces que tem aqui no cabo. Então, estão vendo aqui os cobres, eles estão entrelaçados. Então, esse enlace entre eles vai ajudar a diminuição do ruído entre o cabo. O STP, como eu falei para vocês, ele vai ter uma proteção metálica ainda envolvendo as tranças. Então, assim, ele ainda diminui mais ainda, contribui ainda na diminuição do ruído mais que o cabo de par trançado simples. Pessoal, cabo crossover.
Professor, o que quer dizer o cabo crossover? Pessoal, esse cabo era utilizado antigamente muito para se fazer backup de uma máquina para outra. Como assim? Numa ponta tinha uma máquina que tinha 50 GB de arquivo. Antigamente não era tão popular ter um pendrive de 50 GB, pessoal. Hoje a gente encontra um pendrive de cento e tantos gigas, 200 gigas, quase um tamanho do HD. Então, enfim, tem muito espaço. Antigamente não funcionava assim. Antigamente se fazia backup de um computador para o outro. E para nós conectarmos um computador no outro, sem usar nenhum roteador, sem usar nenhum equipamento que também era muito caro na época, usava-se um cabo direto entre os computadores, que era justamente o cabo crossover. Mas, professor, qual é a diferença de um cabo comum no cabo crossover? O cabo comum ele vai ter o padrão 568A e 568A nas duas pontas, ou 568B e 568B em ambas as pontas. Mas o crossover, a característica dele é que ele vai ter um padrão 568A numa ponta e o 568B em outra ponta. Que é o caso aqui, ó. Ele vai ter o padrão 568A em uma ponta e o 568B em outra ponta. Então tá aqui, ó. Ele vai começar com branco e verde, branco e laranja, azul, branco, azul, laranja, marrom e branco e o marrom. Então esse é o 568A e esse é o 568B. É a única característica do cabo crossover, é ter o padrão em cada ponta, certo? Esse cabo é utilizado para ligar dispositivos da mesma família, que eu posso dizer, computadores com computadores ou computadores com notebooks, sem passar pelo um roteador, tranquilo? Dispositivos iguais. Isso era usado muito antigamente. Professor, hoje como funciona na prática? Hoje, pessoal, se você pegar um cabo normal de rede, 568A numa ponta, 568A numa ponta e 568A em outra ponta, 568B e 568B, e conectar duas máquinas sem passar por nenhum roteador, ele automaticamente vai fazer um cabo crossover. Por quê? Devido a um protocolo chamado MDIX, certo? Então, antigamente a gente tinha que fazer isso de forma manual. Hoje, esse crossover é feito já pelas placas de rede, pela interface de rede do próprio computador. O software já consegue fazer um cabo crossover sem a gente precisar ficar crimpando um cabo específico para fazer essas conexões, tranquilo? Então, fica ligado aí no protocolo MDIX, que ele é muito importante. Se vocês forem fazer a interligação em duas máquinas, pode conectar e não precisa fazer um cabo crossover. Esse cabo era usado mais antigamente justamente porque não existia o protocolo MDIX para fazer o cabo crossover via software. Bom, pessoal, ferramentas para crimpagem. É importante, né, nós falarmos da importância da crimpagem aqui, mas antes a gente tem que aprender a confeccionar um cabo, né? Eu esqueci de colocar aí o testador de cabo, mas eu vou explicar para vocês que podem testar assim, um cabo de outras formas também. O primeiro item é o conector RJ45 macho, pessoal. Esse conector já deu uma introdução aqui do que é ele. Ele serve para o encaixe dos fios de cobre de um par trançado, se conectar a ele. E a partir dele, você vai conectar ou no computador, ou numa interface do computador, obviamente, né? E nas interfaces do roteador, tranquilo? O alicate de crimpagem, ele vai servir para crimpar o cabo. O que é a palavra crimpar em si? É justamente confeccionar, pressionar esse cabo, certo? Travá-lo, e assim que ele travá-lo, o cobre aqui, ele vai ser pressionado para baixo, e depois de feito, esse cabo não pode ser reutilizado. O cabo não, o conector só pode ser utilizado uma única vez, porque ele vai ser pressionado e não tem como mais tirar o cabo dali, tranquilo? Esse cabo ele serve para fazer tanto fios de telefone quanto fios de rede. Além disso, nesse caso aqui desse alicate de crimpagem, que é o nome desse equipamento aí, no caso do alicate de crimpagem, ele também, nesse caso, nessa marca, ele serve como decapador, ou seja, decapa também o fio. Mas, professor, quando não vem o decapador, o que a gente faz? Muitos alicates não vêm com decapador, então a gente vai utilizar o quê? Um decapador específico. Esse é um decapador de fio, certo? E aqui são as bitolas de cada fio. Quanto mais fino for a bitola, mais dentro vai ser colocado o cabo. Então, a bitola do cabo de rede é essa segunda bitola aqui. Então, você vai
fazer a confecção sem partir o cabo, nem quebrar os cabos trançados dentro deles. Por quê? Se tiver qualquer ranhura no cabo, isso já vai gerar interferência. Ou se esse cabo partir por causa dessa ranhura, que é muito fácil, pessoal, se partir esse cabo, vocês também não vão sofrer com isso. Então, as ferramentas necessárias para crimpar um cabo é conector RJ45, alicate de crimpagem, decapador e um testador de cabo. Mas, professor, se eu não tiver o testador de cabo, você conecta o seu computador ao seu roteador e executa um ping para a internet. Deixa lá o computador pingando o pacote, como nós fizemos um teste no conteúdo online anterior. Se tiver muita perda de pacote, é porque o cabo não está bem confeccionado, tranquilo? Então anota aí essa dica, que é uma dica importante, que às vezes o nosso testador de cabo acaba acabando a bateria, né, e a gente não consegue fazer um teste mais preciso. Qual a importância de nós utilizarmos o testador de cabo? É que ele vai dizer exatamente o par que está com defeito, pessoal. Bom, pessoal, crimpagem de cabo, né? Então, assim, continuando na crimpagem, qual é a crimpagem correta e a crimpagem incorreta? Pessoal, nesse exemplo 1 aqui, nós mostramos um exemplo incorreto. Esse cabo aqui está totalmente incorreto, mal feito. Ele pode funcionar, professor? Sim, pode funcionar e na maioria dos casos funciona, porque ele vai ter contato com os fios de cobre. Mas funciona precisamente? Não, ele vai perder muito pacote, vai ter muita interferência. Ele pode começar funcionando muito bem, mas depois de um tempo ele começa a sofrer interferências, pessoal. Então, se vocês verem um cabo desse tipo, pode parti-lo e refazê-lo, porque não vai funcionar bem. E, professor, qual é uma maneira correta de estar o cabo bem confeccionado? Esse é um tipo de cabo bem confeccionado, pessoal. Olha como está o cabo azul dentro do conector RJ45 macho. Não tem nada dos fios de cobre para fora do conector, como está nesse exemplo aqui, ó, a parte vermelha aqui, ó. Isso é incorreto. Esses fios de cobre não podem estar para fora do RJ45 macho. O cabo em si tem que estar sendo pressionado pelo RJ45 macho, porque quando a gente crimpa o cabo, ele vai ser pressionado, e esse momento de pressionar o cabo pode fissurar o cabo em algum lugar, pode cortar o cabo em algum lugar, e isso pode danificar o cabo também, pessoal. Bom, pessoal, qual a importância de saber crimpar um cabo? Justamente, pessoal, evitar esse tipo de coisa. Crimpar um cabo de forma incorreta e gerar interferência na nossa internet, né? A gente, muitas vezes em casa, a gente tem um cabo e, caramba, a internet está lenta, está ruim. Será que é o meu computador? Será que é o provedor de internet? E a gente sempre acha que o problema é do outro, né? Então, sem verificar, fazermos as verificações na nossa internet. Então, assim, na nossa casa primeiro, né? A gente já liga para a operadora, irado, pô, e aí, eu tenho que consertar, minha internet está lenta. E justamente quando a gente vai fazer os testes, está normal a internet. Mas quando a gente pega e tira o cabo, o cara chega lá do suporte, pô, esse cabo aqui está mal crimpado e tal, e aí? Rede interna é com vocês, a gente só se responde do roteador para lá. Então, assim, tem essa guerra, né? Então, é importante a gente saber confeccionar um cabo justamente para nós, quando formos fazermos o teste, né, no computador, pô, tá lento o meu computador? Beleza, a internet tá lenta e tal, mas é o computador? Não, não é, porque tá funcionando meu jogo, tá funcionando os meus trabalhos normalmente, ele não tá apresentando lentidão. Vamos pro próximo passo? Cabeamento. O cabeamento tá passando por onde? Por quê? Tá gerando ruído, tá gerando interferência. Então, assim, é importante que vocês saibam confeccionar esse cabo justamente para evitar esse tipo de coisa com a sua operadora de telecomunicações, porque cada um vai ter a sua determinada importância. E muitas das vezes, crimpar um cabo, o cara vai cobrar aí 20, 25 reais, que querendo ou não, hoje em épocas de pandemia é um pouco salgadinho o preço, tranquilo? Então é importante vocês saberem que é de responsabilidade nossa o que rola dentro da nossa casa, dentro da nossa rede, tranquilo? Bom, pessoal, revisão do conteúdo de hoje. Pessoal, o que nós vimos hoje, né? O padrão 568A, o padrão 568B, a confecção de cabo crossover, né? E falamos um pouco sobre as ferramentas necessárias para crimpar um cabo. Então, resumidamente, falamos do padrão 568A, que é um padrão de sequência de cores, né? De 1 a 8, que vai variar
entre verde e branco, verde, assim sucessivamente, algumas cores. O 68B, também falamos, invertendo só as cores verdes por laranja. Falamos do cabo crossover, que é um cabo que vai ser confeccionado numa ponta o 568A e na outra ponta o 568B. E falamos também das ferramentas importantes para crimparmos um cabo. Conector RJ45 macho, alicate de crimpagem, decapador e testador de cabo. Em caso de não ter um testador de cabo, conecta o cabo confeccionado no seu computador e no seu roteador e efetua um ping para a internet. Sendo assim, vai ser possível saber se está havendo perda de pacote ou não. Se tiver muita perda de pacote, já sabe, o cabo não foi bem confeccionado. Exercício de fixação, pessoal. Então, fiquem atentos mais uma vez a outra dica, certo, pessoal? Sempre o CRA vai estar pegando o conteúdo online e enviando para vocês. E em seguida, vai estar pegando o exercício de fixação e enviando para vocês também, pessoal. Então é importante que vocês fiquem atentos e fiquem atentos ao prazo também. Façam o exercício de fixação dentro do prazo estipulado pelo CRA, pessoal. Se tivermos algum problema, não tem problema. Entre em contato comigo, entre em contato com o CRA, que nós podemos fazer uma extensão de prazo. Caso você tenha alguma justificativa, algum problema, não temos problemas nenhum em relação a isso. Basta comunicar. E não comuniquem em cima da hora, sempre comuniquem antes, porque dá para a gente se programar direitinho. Tranquilo? Bom, pessoal, próximo conteúdo online faremos uma prática de crimpagem, né? Eu falei muito aqui sobre na teoria, mas é importante que crimpar um cabo, vocês têm que saber que não basta saber só a teoria. Na hora da execução, conectar um cabo, o fio de cobre ficou para fora, não foi até o fim do RJ45, qual tipo de problema pode influenciar nisso? Então, tudo isso a gente vai ver na nossa prática de crimpagem, tranquilo? Bom, pessoal, isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!